Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele sábado, eu e a minha mãe tínhamos ido à avenida principal ali do bairro dar uma olhada ali numas coisas e acabamos topando com uma conhecida. Ela morava perto da casa da mãe do meu namorado. Só que era raro a gente se ver. Paramos para conversar um pouco com ela e conversa vai, conversa vem. Ela de repente ficou olhando para mim e fez uma pergunta que me deixou sem saber o que pensar. Então, Fátima, já estão pensando em marcar a data do casamento? É bom vocês casarem antes da barriga começar a aparecer, né? Barriga? Ué, não entendi. Que história é essa de barriga? A Rose retrucou na mesma hora. Ué, a Fátima não tá grávida? Eu tava conversando ontem mesmo com a Carmen. Ela falou que vai ser vovó. Você e o Silas não estão namorando? Não, namorando a gente tá, agora. Essa coisa de barriga e de gravidez, não tô entendendo. Foi a dona Carmen que falou isso? Que vai ser vovó? Foi sim. Quer dizer, a não ser que eu tenha entendido errado. Bom, deixa pra lá. Me desculpa qualquer coisa. Eu pensei que... Ficou dito pelo não dito. Até rimos da situação. Imagine, eu grávida. Eu era muito nova para engravidar. Tinha recém-completado 19 anos. E sabe, me cuidava, né? O Silas apareceu em casa um pouco mais tarde e eu acabei contando para ele a história da gravidez. Né? Só que enquanto eu e a mãe ríamos, estranhamente ele permaneceu sério. Aliás, fez uma cara tão esquisita. Cheguei a perguntar se estava tudo bem, mas ele falou que não era nada. Só que eu conhecia o namorado que tinha. A gente, quando convive com a pessoa, sabe interpretar as reações, né? Não sei. Não só naquele dia, mas nos dias que se seguiram. Ele agiu de um modo diferente. Como se alguma coisa o estivesse incomodando. Foi então que, dali umas 2 semanas, resolvi ter uma conversa séria com ele. E, para minha surpresa, ele falou aquela frase que destruiu o meu castelo de sonhos. E o pior, tudo sem uma justificativa. Só falou aquilo. Ô, Fátima, tô precisando ficar um pouco sozinho, viu? Melhor a gente dar uma parada. Parada? Parada no quê? No nosso namoro. Mas como assim? É troco de quê? Repito, ele não me apresentou alguma justificativa que desse para engolir. Olha, só Deus sabe o quanto que eu sofri, porque era louca por ele. E o pior é que nada do que eu disse ou fiz foi capaz de fazê-lo mudar de ideia. Até me humilhar, eu me humilhei, só que não teve jeito. Ele também morava ali no bairro, só que um pouco mais afastado. Eu, inclusive, não era muito de frequentar sua casa, mas um dia resolvi ir bater na sua porta. Ele não estava, mas acabei conversando com a mãe dele. Minha ex-sogra, né? Se é que dá para usar essa expressão. Eu via muito pouco a minha sogra, ou por outra, ex. E segundo ela me contou, o Silas tinha falado mesmo que a gente já não estava junto. Só que isso não era tudo. Aquele episódio de quando encontramos aquela conhecida na rua e ela nos falou de que a mãe do Silas tinha dito que ia ser vovó, não era mentira. Ela ia ser vó mesmo. Ela mesma me contou que uma garota com quem o Silas andava saindo estava esperando um filho dele. Olha, quando ela falou aquilo, e assim, da maneira mais natural do mundo, eu chorei tanto.
E tudo ali mesmo, na frente da dona Carmen. Ela ficou até com pena de mim, me consolou. Naturalmente que fiquei mais arrasada do que já estava, porque tudo isso significava que o safado andava saindo com outra, mesmo estando namorando sério comigo. Pior, tinha engravidado a infeliz. Então era por isso que ele tinha desmanchado o namoro. Só que não foi homem para assumir que tinha me traído. Olha, eu saí daquela casa me sentindo como a última das mulheres. Como que ele pôde ter sido capaz de fazer aquilo comigo? 1 ano e 3 meses juntos. Eu pensando que ele gostasse de mim. Só eu é que sei o quanto sofri. Não desejo para ninguém. Algum tempo depois, nos encontramos assim meio que por acaso. E só então é que ele veio me dar uma explicação. Falou que gostava de mim, mas que não havia tido opção. Tinha sido obrigado a terminar comigo porque a família da menina que ele tinha engravidado o estava forçando a assumir a responsabilidade. Ou seja, ele ia ter de casar com a fulana. O nome da mulher era Cláudia. A única coisa que eu consegui me perguntar a mim mesma foi como que ele podia ser tão cínico. Como que podia me dizer que não havia tido opção? Meu Deus, não estamos no século XVIII. Ninguém é obrigado a casar com ninguém por causa de um filho. É claro que ele teve opção. Quem mandou ficar com outra, mesmo estando comigo? Quem mandou me trair, me enganar? Ele não tinha opção de não fazer nada disso, mas fez. Não pensou em mim e no nosso amor em nenhum momento. Simplesmente resolveu me trair. Quer dizer, eu falo nosso amor, mas convenhamos, né? Meu amor, porque quem ama não faz o que ele fez. Aí vem falar que não teve opção. O problema é que quando a gente gosta da pessoa, acaba se submetendo, se sujeitando. E eu digo isso porque mesmo ele tendo me contado toda a história e mesmo tendo feito o que fez, quando veio pro meu lado na intenção de me beijar, adivinha? Eu me deixei levar e acabamos ficando juntos. Na verdade, depois desse dia, sempre que ele me procurava, eu acabava cedendo. O que eu podia fazer se era apaixonada? Não resistia quando ele vinha falar no meu ouvido que estava morrendo de saudade. E assim, mesmo ele tendo assumido a outra e o filho que ela esperava, continuamos nos relacionando. Ou seja, na prática, de namorado oficial, acabei me tornando sua amante. Olha, a minha mãe, quando descobriu, mas ficou uma fera comigo. Quando lhe contei que o Silas tinha aprontado comigo, ela o chamou de ordinário pra cima. E ainda acrescentou: eu sempre achei que esse rapaz tinha mesmo uma cara de quem aprontava, viu? O que aconteceu, minha filha, pra você fazer esse tipo de papel ridículo? Você não tá vendo que esse rapaz é um canalha? Ela ficou uma fera comigo. Assim como o Silas era filho único, eu também era filha única. E como meu pai já era falecido, tínhamos apenas uma a outra, eu e minha mãe. E ela chegou a colocar o pai na história. Se o teu pai fosse vivo, ele jamais permitiria uma coisa dessas. E esfolar esse moço, viu? Onde já se viu fazer o que ele fez? E você ainda ficar correndo atrás dele. Para se ter uma ideia, minha mãe queria ir lá na casa dele ter uma conversa com a mãe dele. Já queria ter ido quando lhe contei que ele tinha engravidado outra menina.
E depois que soube que, apesar de tudo, a gente continuava se encontrando, aí mesmo é que ela ficou fula da vida. De todo modo, claro que eu não deixei ela ir até lá, né? Eu sabia que ela falava tudo aquilo pro meu bem. Estava fazendo o papel de mãe, de protetora. Mas eu gostava do safado. De modo que, mesmo sabendo que não devia me sujeitar, não conseguia resistir quando ele me procurava. No começo, por conta da reação da minha mãe, eu passei até a mentir para ela. Falava que tinha parado de me encontrar com ele. Mas a mãe não é boba, né? Ela sabia que eu estava mentindo. Olha, chegou num ponto que ela falou: quer saber, minha filha? Eu lavo as minhas mãos. Não adianta falar, você não me escuta, né? Será que você não percebe que está agindo como uma mulher à toa? Até pior do que ele. Até a vizinhança está comentando. É isso que você quer para a tua vida? Claro que não era a vida que eu queria, que eu sonhava. Mas sabe, qualquer coisa era melhor do que ficar sem ele. Eu já tinha tentado me afastar, mas não conseguia. O tempo foi passando, o filho dele nasceu e continuamos a viver aquela situação. Eu sendo a outra na sua vida. Nos víamos só de vez em quando. Era uma vez a cada 15, 20 dias. Na verdade, era só quando ele queria. Era só quando ele me procurava. Na nossa relação, era como se eu não tivesse, sabe, o direito a querer nada. Quem decidia era ele. Até que perto de completar 1 ano e meio, naquela situação ridícula, eu acabei fazendo uma coisa. Foi uma tentativa desesperada de mudar o jogo a meu favor. Parei de me cuidar. Parei de tomar o comprimido anticoncepcional. Eu queria engravidar, para ver se conseguia forçá-lo a largar daquela Cláudia, para ficar comigo. Se ele realmente me amava, como vivia dizendo, ele ia ter de fazer uma escolha. Se estava lá com aquela outra só por causa do filho, ele então teria de tomar uma decisão, caso eu também engravidasse. Só que, não sei se por uma questão hormonal, mesmo tendo parado de tomar o comprimido, eu não consegui engravidar. Eu não consegui engravidar, tentava, mas não conseguia. Demorou, mas demorou muito. Até que um dia aconteceu. Eu já estava meio desconfiado. Aí fiz o teste de farmácia e o resultado se confirmou. Foi o dia mais feliz da minha vida. Só que ele não recebeu bem a notícia. Como assim grávida, Fábio? Eu não compro teu remédio todo mês? Você parou de tomar? Claro que não. Mas, sei lá, de repente eu devo ter esquecido de tomar algum dia. Não sei explicar o que aconteceu. Claro que ele não acreditou. E eu vi que ele odiou a notícia da minha gravidez. Tanto que me acusou de ter engravidado de propósito. O pior é que nada daquilo que eu pensei que fosse acontecer, aconteceu. E isso ele deixou bem claro. Olha, eu vou te ajudar em tudo, viu, Fátima? Registro a criança, sabe? Tudo como um manto figurino. Agora, infelizmente, não vou poder deixar a Cláudia. Aliás, ela não pode nem sonhar que você está grávida. Ela nem sabe que a gente continua se vendo. Deus me livre. Para minha tristeza, o tiro saiu pela culatra. Imagine a reação da minha mãe quando lhe contei que tinha engravidado do Silas. Eu acho que ela ficou mais decepcionada do que brava. Bom, quando todo mundo soube, foi uma chuva de críticas e de pedra dirigida a mim pelos parentes, pelos conhecidos, por todo mundo.
Ninguém concordava com a vida que eu estava levando, sendo amante de um homem casado. Sim, porque naquelas alturas, todo mundo sabia o estilo de vida que eu levava. Para ser sincera, eu não estava nem aí. A vida era minha. Enfim, ele não me assumiu como pensei que fosse acontecer. Não largou da outra e tudo continuou exatamente na mesma entre nós. A única diferença é que agora eu carregava na barriga um filho dele. Só que, apesar disso, de tudo continuar na mesma, a verdade é que eu nunca perdi a esperança de que um dia ele fosse só meu. No fundo, eu tinha certeza de que depois que a nossa filha nascesse, era uma menina, ele iria se dobrar, iria dar um jeito na vida com aquela outra para ficar com a gente. Eu vi nos seus olhos o quanto ele ficou emocionado quando lhe contei que era uma menina que eu estava esperando. Como tinha prometido, ele me ajudou em tudo. E quando nossa filha nasceu, ele também estava lá no hospital. Olha que dia feliz. Meu Deus, que momento abençoado. Nossa filhinha era tão linda. Parecia uma boneca. Minha mãe, que no começo tinha ficado fula da vida comigo, não me apoiou em nada. Pelo menos não no começo. Só que depois, à medida que o tempo passou, começou a se derreter pela neta. Apesar de meu plano não ter dado certo do jeito que eu imaginava, ter engravidado foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque essa menina, meu Deus, ela trouxe um novo sentido para tudo. A vida foi seguindo. E repito, eu nunca perdi a esperança de que o Silas fosse separar da Cláudia para ficar comigo. Detalhe. Nesse meio tempo, ele acabou tendo outro filho com ela. Eu não sabia, até porque ele não me contou. Mas ela tinha engravidado pouco tempo depois de dar à luz o primeiro filho. E também tinha outro detalhe. A mãe dele não sabia que a gente tinha um caso. E muito menos que ele era pai de uma menina. E que eu era mãe. Para evitar confusão com aquela Cláudia, ele achou melhor a sua mãe não participar de nada. E, inclusive, não contou que havia tido uma filha. Que ela tinha mais de uma neta. Eu nunca concordei com isso, mas o que eu podia fazer? Foi uma escolha dele. E para evitar brigas, achei melhor concordar. Na prática, o Silas passou a ter 2 famílias. Só que, infelizmente, eu e a nossa filha não éramos a oficial. O tempo foi passando, até que, faltando 3 meses para nossa filha completar 2 anos, me deparei com uma situação inimaginável. A mulher dele, a tal de Cláudia, descobriu tudo sobre nós 2. E desse modo, até a dona Carmen ficou sabendo de tudo. Inclusive que tinha mais de uma neta. Ela nunca soube da existência da minha filha. Nunca. Imagine a reação dela quando descobriu. Por incrível que pareça, apesar de morarmos ali no mesmo bairro, e apesar dos falatórios que corriam sobre mim e o Silas, ela nunca soube de nada. Até porque não morávamos assim, tão próximas uma da outra. Só que havia um outro detalhe nessa história, que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Só fiquei sabendo no dia em que a mãe do Silas veio conhecer a neta. Só nesse dia é que eu fui saber. Não sei como, mas eu não sabia. Foi uma situação tão esquisita, estranha, desagradável até, porque ela olhava para a menina e falava: eu não acredito que vocês nunca me contaram. Como que vocês puderam esconder isso de mim? Que eu tinha uma neta. Ela não entendia que tinha sido uma decisão do próprio filho.
Ele que decidiu que seria assim. Ele que decidiu não contar para ela. Por mim, ela teria sabido desde o começo. Mas a pior bomba ainda não tinha sido detonada. De repente ela perguntou: e por que vocês não estão juntos? O Silas já não está com a Cláudia faz um tempo. Não entendi por que vocês não resolveram criar juntos essa menina. Olha, eu escutei aquilo e sei lá, pensei que tinha entendido errado. Como assim, dona Carmen? Que história é essa? Que o Silas e a Cláudia não estão mais juntos? Ué, eles se separaram já faz quase 5 meses. Você não sabia disso? Mas é claro que não. A senhora tem certeza? Como que não vou ter, filha? Ele até voltou a morar lá em casa. Sabe quando você não acredita? Como assim, meu Deus? Se ele estava separado já fazia 5 meses, por que não tinha me contado nada? Para mim, ele continuava casado. Até porque não era sempre que podia me ver. Eu fiquei sem entender nada. E quando o confrontei, ele ficou mudo. Branco e mudo. E quando coloquei contra a parede, perguntando por que ele não tinha me contado que tinha se separado da Cláudia, ele não teve uma resposta lógica para me dar. Aliás, não teve resposta nenhuma. Olha, eu fiquei olhando para a cara desse homem sem acreditar. Agora, o pior nem era isso. O pior é que depois eu descobri o resto da lenga-lenga. Tinha uma outra parte que eu não sabia, por isso que não estava entendendo nada. Ele não tinha me contado porque estava saindo com outra. Uma terceira. Os dois estavam de namorinho, ou seja, ele não tinha a mínima intenção de formar uma família de verdade comigo. Nenhuma. Nunca teve. Essa é a verdade. Só me usou. Só me enganou. Só me enrolou. Eu esperando que ele se separasse da Cláudia para ficar comigo e com a nossa filha. Só que apesar de já ter largado da outra, ele continuava se passando como homem casado para mim. E tudo por quê? Porque estava saindo com uma terceira. Ou seja, nada tinha mudado. Ele continuava sendo o mesmo cafajeste de sempre, como sempre falou a minha mãe. A verdade é que nada tinha mudado. E se eu fosse só um pouquinho menos burra, menos estúpida, eu já teria entendido que nunca, jamais iria mudar. Iria ficar assim para sempre. Eu acho que se eu não tomasse um pouco de vergonha na cara, seria sua amante por o resto da vida. Minha mãe, quando soube, olha, ela já estava tão cansada de me passar sermão por causa desse homem, que só balançou a cabeça e não disse nada. Olha, eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão triste, tão perdida, tão desamparada. Porque o que eu vou fazer, meu Deus, se eu ainda tinha esperança? Mas o que eu podia esperar de alguém que já tinha aprontado tanto comigo no passado? Que ele fosse se regenerar? Claro que não. O pior é que, nem mesmo sabendo disso, eu consigo me desvencilhar desse homem. Ele tem um poder sobre mim que beira o inacreditável. Só isso para explicar o fato de eu me sujeitar a esse papel secundário que assumi na sua vida. Sabe, parece que eu não consigo realmente dar o meu grito de liberdade. Parece que eu não consigo ter amor próprio suficiente para renunciar a esse papel ridículo que eu faço há tanto tempo. Parece que, sei lá, eu jamais vou ter
personalidade e força para parar de me sujeitar a isso. Para parar de me contentar com as sobras, com as migalhas do seu amor.